É, vocês vão perguntar por que a gente está usando Purim agora, se já passou Purim. Primeiro que está escrito que a Chodesh, o mês inteiro de Adar, o Purim é um dia que afetou o mês inteiro. Mas, além disso, uma das grandes parte dos eventos que aconteceram em Purim foi no mês de Nissan. Na verdade, em Pesach aconteceu aquele dia, os 3 dias que a Esther jejuou também foi em Pesach. E ainda mais, os Chachamim, eles falam que a gente somchim geulah de geulah, a gente aproxima uma redenção da outra redenção. Ou seja, Purim e Pesach, apesar que tem uma diferença muito grande entre anos, etc., mas os dois estão conectados com a ideia que Hashem redimiu o nosso povo. Ok? Tem 2 Adar, tem que ser em Adar Sheni. Perfeito, exatamente. Por isso que quando tem 2 Adar, um ano bissexto, então o Purim ele cai sempre no segundo Adar para aproximar uma da outra. Então a gente terminou no 7º capítulo, que o rei mandou enforcar o Aman, aquele homem que queria matar todos os judeus. Então, aparentemente, quem conhece pouco da história, bom, ótimo, terminou feliz para sempre. O homem que odiava todos os judeus, ele foi enforcado. Negativo. Ele foi enforcado, mas o decreto do rei ainda estava de pé. O rei havia decretado, no dia 13 do mês de Adar, todos os povos iam poder se levantar e matar, e deveriam matar todos os judeus. Então, apesar que o Aman não estava lá, o plano do Aman ainda estava de pé. E não só isso, o Aman, quando ele fez esse plano, ele havia convencido o rei que ele fizesse um outro plano, um outro decreto. Que todos os decretos que o rei fizesse fossem irrevogáveis. Assim ele garantiu que mesmo que ele morresse, mesmo que desse errado, ele ia garantir que esse decreto iria acontecer. Então depois... Se diz até hoje? Sim, infelizmente. Então, Ahasverosh, o rei Ahasverosh, depois que Aman morreu, ele deu de presente a casa de Aman, que não devia ser pequena, devia ter um jatinho lá na entrada, jacuzzi, heliponto, acho que tinha um aeroporto, acho que era mais que heliponto, ele era muito, muito rico. Então, ele deu isso para a Esther ganhou a casa de Aman. E Mordecai também se tornou imediatamente um ministro muito importante do rei. Bom, mas agora a Esther tem que conversar com o rei e falar, olha, tudo bem, você matou o Aman, você ficou nervoso com ele, se viu quem ele é, o cara é muito ambicioso, etc. Mas agora você precisa dar um jeito para que o nosso decreto não aconteça. Então, como que o rei ele conseguiu revogar um decreto irrevogável? Então, ele teve que fazer aquilo que se chama uma emenda na lei, certo? Para dar um jeitinho. Quando que eu falei isso? Em determinada situação, mas quando muda a situação, não é bem assim, certo? Então, qual foi a emenda? Ele falou que todos os judeus vão ter o direito de se defender. E ainda ele colocou o exército dele à disposição dos judeus. E ainda agora, todo mundo viu que a Esther, sabiam que ela era judia. Sabiam agora que um dos ministros principais era Mordecai, que é um judeu. Aí as pessoas vão ficar agora com um receio. Você pode matar os judeus, mas você vai ter que depois arcar com as consequências. Então, aquele primeiro decreto de matar os judeus ficou, mas ele deixou bem claro que se matasse não ia valer a pena. Então, eles fazem a guerra. E depois ainda da guerra, a Esther, ela chega e fala para o Aman, ainda tem alguns inimigos, se permite a gente acabar com eles. E o Ahasverosh fala, tudo bem. E eu sempre, quando lia a Megillah, perguntava, quem são esses inimigos? O que quer dizer os inimigos do povo de Israel? Como você ia definir quem são os inimigos? Por que eles fizeram essa guerra? Não poderia ser evitada essa guerra? Essa é a pergunta que, esse ano, eu acho que eu entendi que é o seguinte. O que acontece? Infelizmente, isso aconteceu também quando Hitler e Marx Schumol fez a mesma coisa. Matar judeus, Deus nos livre, a pessoa tem que ser muito malvada para conseguir ter sangue nas suas mãos. Então, tem aqueles que estavam prontos para isso, mas tinha muitos que não estavam prontos para isso. Mas já que os judeus estão sofrendo, eu não vou ficar triste. Já que eles estão morrendo, não estou sofrendo com eles, pelo contrário.
Se eu puder ajudar, até melhor. Mas ele fez uma campanha. E o Haman tinha feito uma campanha. Qual foi a campanha? Isso aconteceu, na verdade, na Ucrânia. Isso aconteceu em vários outros países. Aqueles que matarem os judeus vão poder ficar com os bens deles. Opa, aí a história já é diferente. Aí a campanha, dependendo quem eu matar, vai valer a pena, Deus nos livre, na cabeça deles. E assim foi. Então, inicialmente, o decreto do Haman era que realmente eles poderiam matar todos os judeus, mas como ele ia garantir que todos os judeus, nas 127 províncias que ele tinha, iam morrer? Então, ele combinou com o rei. Ele falou, olha, todo mundo que matar um judeu vai poder ficar com o dinheiro dele, quem não quer? Ainda eles acham que o judeu tem dinheiro escondido em algum lugar, né? Não está contando, mas com certeza não tem judeu pobre. É o que eles talvez pensavam. Então, ele estava garantindo que todo mundo ia fazer isso. E o que acontece? O que acontece? Agora, isso não fazia parte do decreto. Isso poderia acontecer. Então, isso já não ia mais acontecer. Esse incentivo já não tinha mais. Eles sabiam que o rei não estava apostando na morte dos judeus. Opa, então, metade da turma, ou vamos chamar, sei lá, 8 décimos da turma, a grande parte, já, então não vou matar os judeus. O que acontece? Mas ainda tem pessoas antissemitas que se tem uma permissão do rei, tá bom, ele não está incentivando, mas se ele permite, eu não vou ser culpado por isso, eu não vou para a prisão. Opa, por que eu não vou aproveitar? São essas pessoas que os judeus tiveram que fazer guerra contra eles. Não era antissemita aquele que teve um incentivo monetário para isso. Era aquele antissemita que ele tinha ódio nato pelos judeus e só o fato dele não ser punido por isso, para ele já era suficiente. E ele iria encarar e se arriscar para poder matar os judeus. São esses que a gente fez a guerra com eles. E por isso a gente fala, teve a guerra no dia 13, e o Purim fica no 14. Em Shushan, a guerra durou um dia a mais, porque ainda tinham inimigos, e aí eles guerrearam no 13, no 14 e no 15, que eles fazem o Purim. Com quem era essa guerra? Com esses voluntários, com esses que realmente tinham ódio pelo povo judeu. E aí o povo judeu, ele tinha muito menos pessoas para lutar contra. Eles tinham o direito de defesa. Aqui deu o direito de defesa. Claro que se eles fossem massacrados, eles iam também tentar se defender. Mas aqui o direito de defesa significa que eles têm um apoio real de poder se defender. E o exército do rei também estava à disposição dos judeus. E aí sim, então aqueles que guerrearam, aqueles que realmente tinham ódio, falaram, não, eu vou matar. Ah, mas o rei já não está mais afim. O rei já tem a esposa dele judia. O príncipe dele, o ministro dele é judeu. Não quero saber. Estava escrito, eu aceito a regra do Haman, do Ahasverosh, é para matar, é para matar. E por isso, então, eles foram realmente para a guerra. Então, isso explica, porque quem lê a Megillah, parece que a Esther está pedindo para o Haman matar as pessoas à toa. Permita-nos, por favor, mais um dia para a gente poder matar os inimigos do povo de Israel. A gente está celebrando que estamos celebrando a morte do inimigo, a gente está incentivando, mas para a gente entender o contexto, aqueles que foram para a guerra é porque eles tinham um ódio puro pelos judeus. E aqueles que estavam querendo um incentivo, na hora que perdeu o incentivo, já abriram mão. Então, com eles, a gente não fez guerra nenhuma. E pronto. Deu para entender? Tem aquela interpretação que ela pediu que os filhos de Ramã sejam mortos amanhã como foram hoje. Que significa? Não, no trecho onde tem os filhos de Ramã, ali tem 3 da história do... Sim. Então, Nuremberg, a história de Nuremberg. Ela é 706, assim. Eu não lembro os números. 706. Quem quiser saber, eu depois mando o videozinho, recebi. Você viu, assistiu? Dos enforcados em Nuremberg, que tem uma alusão na Megillah ao ano que aconteceu e como aconteceu, que eles foram enforcados, 10 nazistas que foram 5.706. 5.706. Lá está 706. Né? 5.000 é... Aí, o jogo Strife, você falou, Purim, sim. Purim, sim. Purim, o que ele falou? Purim Spiel. Purim Spiel. E eram 11. Mas um se suicidou antes, o Hermann Goering. Para você entender o que a gente está falando, eu vou mandar o videozinho depois. Então, basicamente,
O que ele está querendo dizer é o seguinte, tem uma história famosa de que existem na Megilá algumas letrinhas, aparentemente a mais, que estão como se fosse diferentes ao tamanho da fonte dela, e não se sabia qual que era a explicação. A gente sabe que a Torá já prevê tudo o que vai acontecer e etc. Então, depois que aconteceu esse julgamento em Nuremberg, e 10 nazistas foram mortos, então acharam uma correlação muito grande do número que estava dessas letras que estão em fonte diferente, tamanho da fonte diferente, com exatamente no lugar onde estão os 10 filhos de Amad que foram enforcados, com a correlação exatamente do ano de quando isso aconteceu. E tem mais alguns detalhes, que como aquilo aconteceu, então eu posso mandar no videozinho depois, vocês podem ver. E a Esther pediu que sejam mortos amanhã como foram hoje. Como foram hoje. Então seria a alusão que também estaria falando sobre os 10 nazistas. Ok. Mesmo que eles já não tinham tanta força, tiveram que matar 75 mil pessoas. 75 mil? Sim. Impressionantes. Mortos. 75 mil judeus? Não. Não, do que eles mataram. Na veia, que já, a Esther já era marcada, e mesmo assim, tiveram que matar 75 mil mortos. Ou seja, tinha muitos sim, era muito forte. Sim. A doença mais incrível que tem. E um comentário, a gente está quase no final da Megilá. Então, bom, aí foi fixado o dia de Purim. Na verdade, a Esther precisou convencer os sábios da época para que Purim fosse registrado e para que Purim se tornasse uma festa e para que o livro de Esther pudesse fazer parte de um dos livros do Tanakh. Hoje a gente já está dentro do Tanakh, mas na época ela precisou convencer os sábios e ela foi com muita força e de fato ela conseguiu mostrar a importância dessa festividade, porque de fato era um decreto contra todo o povo de Israel, e aí foi decretado Purim, foi fixado Purim como uma data festiva, onde você faz o quê? Você lembra a história, que é a leitura da Megilá, e você comemora entre amigos, que é você ajudar os pobres, você dá presente para os amigos, e você faz uma festa. Então, essa é a ideia da comemoração. Todas as mitzvot de Purim é uma coisa só, comemorar. Lembrar o milagre que Hashem fez e comemorar. Entre parênteses, só lembrar que quando a gente passa por um milagre, a gente também tem que fazer algo muito parecido. Quando a gente passa por um milagre, você deve fazer um kiddush, você deve primeiro, dependendo da situação, fazer a gomet, subir na Torá e agradecer a Deus publicamente, e fazer um kiddush. Tem muitas pessoas que fazem uma vez por ano, olha, tal ano, tal dia, tantos anos atrás, eu me salvei, e a pessoa conta o milagre que aconteceu, que é a ideia da Megilá, você conta a história, olha, eu estava lá, e como que aconteceu, e como Hashem te salvou, e essa é a maneira da gente engrandecer o nome de Hashem, isso se chama Kiddush Hashem, engrandecer o nome de Hashem, elevar, santificar o nome de Hashem. Então isso é muito importante para a gente fazer. Hã? Do quê? Assim? Sim. Eu tenho uma história boa. Um pequeno milagre. Eu não vou falar agora que Bom, então eles de fato, eles escreveram isso a Megilá. Alguém fez a seguinte pergunta. Uma mulher falou, Purim eu não festejo. Por que não? Porque eu fico pensando na Esther. A Esther, coitada, precisou casar com esse homem malvado e deixar bem claro, esse homem malvado continuou sendo malvado. Ahasverosh, ele era o comer desde o começo até o final, continuou sendo malvado. Não se engane, porque a esposa dele é judia, porque a filha dele é convertida para o judaísmo, quer dizer, de hoje em dia, tá certo? Ou que ele gosta de Israel, que não por isso ele ama o povo judeu de forma natural. E sim, ele teve um momento de misericórdia com o povo judeu. E ela passou o resto da vida dela casada com esse perverso. Então a gente está aqui comemorando, enquanto ela, coitada, terminou a vida com aquele homem. Mas o que cabe a gente pensar é, o que é uma matriarca do povo judeu? O que é uma mulher santa do povo judeu? Imagina se a gente pudesse salvar os 6 milhões. Você teria que sacrificar a tua vida. Você ia ter uma vida difícil, casar com um cara do pior dos piores. Mas você, casando com ele, vamos supor que você iria conseguir salvar 6 milhões de pessoas. Você acha que tua vida valeu a pena? Você acha que teu sacrifício valeu a pena? Você está comemorando ou se lamentando? Só isso.
construção do Beit HaMikdash. Depois, também. A construção do templo foi uma continuação do filho dela. Perfeito. Então, às vezes a gente tem comentários aparentemente modernos, que querem falar, não, a Esther, coitada, e a gente perde a ideia. A ideia aqui havia um decreto de aniquilar todo o povo judeu. Foi a única vez na história que uma pessoa tinha o poder de aniquilar todos os judeus de uma vez só. O Imar Shemó, aquele lá, ele queria, mas era só da Europa. Ele nunca ia conseguir pegar do mundo inteiro. O Ahasverosh, o Aman, eles tinham o poder de literalmente acabar com a história do nosso povo. E ela, com a atitude dela, ela salvou. Então, ela salvou. Ela, claro que teve um incômodo pessoal dela, mas com certeza o osher dela, a alegria dela, a satisfação dela foi muito, muito grande. E vamos agora só concluir a Megillah. A Megillah termina com uma frase dizendo o seguinte: e o Mordecai era um ministro, e etc. E ele era Ratzui Lerov Echav, ele era amado para a maioria dos seus irmãos. O que você entende? Hã? Alguns não, tá certo? A maioria, você deixou uma brecha lá, certo? Então, a primeira coisa que a gente vê daqui é que você nunca vai ter a aprovação de todos, tá certo? Moshe Rabbeinu também não teve a aprovação de todos. Hã? Todos choraram, mas ele não tinha a posição de liderança igual a Moshe. Enquanto ele não fala para você o que falar, o que fazer, eu gosto, adoro você. O dia que você virou chefe, opa, aí a coisa muda. Todo mundo gostar de Aaron é fácil. Agora, não é um líder que é aceito por todos, alguma coisa está fazendo errado? Porque não é possível. Tá certo? Mas, além disso, a Gemara traz para a gente porque ele não era amado por todos. Aqueles que não amavam eles não eram as margens da sociedade, ou lá como Korah. Eram, na verdade, o Sanedrim, a Suprema Corte. Por quê? Porque o Mordecai, até então, ele era um rabino, inclusive ele entendeu a conversa dos guardas porque ele sabia falar 70 idiomas. Ele fazia parte da Suprema Corte do povo de Israel. E, de repente, ele virou um homem do rei. Ele fazia viagens, ia para Brasília, ia para os Estados Unidos, falava que ia resolver o problema nuclear, e ele vai no G7, tá certo? Vai, traz uma proposta que vai resolver o problema da Ucrânia com a Rússia, e olha onde está a cabeça dele. Olha o Mordecai, aquele rabino dedicado, olha onde ele caiu. E os sábios, de fato, condenaram a atitude dele. Você deveria continuar conosco. Tá bom, salvou Esther, Shkoyach, obrigado. Zaygezin, Ahasverosh, agradeço muito. Uma vez por ano eu venho aqui, a gente vem se encontrar, mas não preciso passar aqui o ano inteiro. Agora, virando o braço direito do Ahasverosh. E ele foi condenado por isso. Nossos sábios, então, posteriores, Urashi, por exemplo, mas por que então será que Mordecai não escutou os amigos dele, sábios da época, e ele decidiu ficar no palácio? Ele se sacrificou. Sacrificou? Boa, exatamente. Por quê? Por que ele sacrificou? Os sábios na época não enxergaram que ele precisava disso. Ele enxergou. Por quê? A Megillah fala logo no início, Vaíbe me Ahasverosh, o Ahasverosh. E foi na época de Ahasverosh, ele é Ahasverosh. Redundância. E foi na época de Ahasverosh, ele é Ahasverosh. Então, tem algumas explicações que falam que ele é o Ahasverosh, que Ahasverosh, na verdade, é um nome genérico. Então, ele fala, ele, o Ahasverosh, que na época dele, ele mandava sobre 127 países. Mas o Urashi, ele explica, o Berishom et Hilatov et Sofó. Ele é malvado, perverso do início até o fim. O que o Urashi está querendo condenar o cara? Nem começou a história, já está falando que o cara é ruim do começo ao fim, nem começou, deixa ele comentar, deixa ele começar a história. Qual a resposta? A resposta é que o Mordecai, ele percebeu isso. O Mordecai, ele percebeu que o Ahasverosh nem por um instante amou o povo judeu. Pela esposa dele e pelo ódio que ele teve do Aman, ele poupou o povo judeu. Mas ele odiava o povo judeu. Ele era um antissemita. A Gemara traz para a gente que ele e o Aman, na verdade, fizeram um bom negócio. O Aman tinha um buraco no campo e o Ahasverosh tinha um monte. Falaram, eu tenho um buraco no meu campo, o que eu faço? Ele falou, olha, você vai resolver o meu problema. Eu tenho um monte no meu campo, você tira, bota no teu buraco. Então, estamos feitos. O Ahasverosh, ele tinha um monte, ele não gostava do povo judeu. Então, Mordecai falou, eu vou me sacrificar. Eu vou ser criticado pelos meus irmãos. Os rabinos vão falar que eu estou errado, mas eu tenho certeza absoluta, com a minha convivência no palácio,
lembrando que todo dia ele ia lá no palácio, ele ia ver como que estava Esther, ele sabia o que estava acontecendo por trás dos bastidores, ele falou, se eu não ficar aqui, o nosso povo, qualquer hora, pode acontecer de novo. Eu vou garantir que ele só vai se encontrar com determinadas pessoas. Eu vou garantir que certas reuniões não vão acontecer. Eu vou bloquear as reuniões. Ele quer se encontrar com o líder do movimento, o representante da salvação, etc. Não, esse aqui não vai acontecer, esse não vai entrar. E até o final da vida dele, tal como Esther, ele preferiu sacrificar. E ele sacrificou não apenas fisicamente, ele sacrificou espiritualmente. Era muito mais cômodo para o Mordecai estudar a Torá, ensinar a Torá. Um homem como esse agora tem que lidar com todo esse tipo de problemas do reinado, mas ele sacrificou. Porque ele sabia, como um verdadeiro líder do povo de Israel, eu abro mão de mim mesmo, como a Moshe abriu mão de si mesmo tantas vezes, para que assim a gente possa garantir o bem-estar do nosso povo. Ele ficava... E ele, com certeza, ele... O Mordecai? Então, conforme muitas opiniões, a esposa dele era Esther. E a Esther, no momento que foi de livre e espontânea vontade falar com o rei, pedir pelo povo judeu, ela sabia que a partir daquele momento nunca mais ela ia poder voltar para casa. Se o Ahasverosh morresse, se o Ahasverosh divorciasse ela, talvez um dia ela ia poder voltar e estar com Mordecai, porque até então ela tinha sido coagida. Mas a partir do momento que ela foi rezar foi pedir em prol do povo judeu, ela, por si mesma, reiniciou a relação com Ahasverosh, ela já nunca mais poderia voltar para casa. Então, ela ficou sem Mordecai ficou sem a Esther, mas eles abriram mão pelo bem-estar, e graças a eles nós estamos aqui até hoje. Então, a mensagem é muito clara, o que significa autossacrifício, o que significa, às vezes, para a gente ter uma história como Purim, não é tudo história maravilhosa, termina feliz para sempre. A história não termina feliz para sempre. A Gemara conclui dizendo, ainda somos escravos do Ahasverosh, como você falou. Ainda o antisemitismo continuou logo em seguida. Tudo bem que ela conseguiu a continuação da construção do templo, mas a maioria do povo continuou na Babilônia. Não foi que a maioria do povo terminou feliz para sempre, voltou para Jerusalém, estava tudo certo. Então, o Mordecai falou, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu puder, eu vou continuar lutando pelo povo judeu. Que a gente saber, então, realmente, a gente abrir mão do nosso conforto, não apenas físico, mas também espiritual. A Esther abriu mão do marido dela, não era apenas o marido, era o marido, Mordecai. Mordecai abriu mão de tudo que ele tinha, na posição dele, religiosa, inclusive, para poder salvar o povo judeu. Essa é uma mensagem muito forte para a gente, e que a gente tenha a Geulah de Purim, como a gente falou, a redenção de Purim, que se iniciou justamente no dia 13, 14 de Adar, no dia 14 e 15 de Adar. Então a gente logo vai com a redenção de Pesach, Bezrat Hashem, e a gente vai direto para a vinda de Mashiach, se Deus quiser. Manda o site do vídeo, Rabino. Bom dia. Vou mandar lá depois. Obrigado. Bom dia.